É possível dizer, você como professor de Relações Internacionais, que a estratégia diplomática do Brasil falhou, né? Depois de se colocar como mediadora do conflito, depois de fazer uma proposta de pausa humanitária no Conselho das Nações Unidas, Conselho de Segurança das Nações Unidas, depois das falas todas do Lula, depois, enfim, das idas e vindas do Celso Amorim, de tudo que foi feito na diplomacia brasileira, 32 brasileiros continuam reféns de Israel em Gaza, 2.400 pessoas já saíram de Gaza e não incluíram os brasileiros, e isso me parece, sim, uma retaliação à posição diplomática do Brasil, você não acha? Olha, Leandro, eu vou te responder sem fazer um circunlóquio, mas não dá para responder diretamente sim ou não. Ela teve bons momentos e ela teve momentos em que ela foi insuficiente. Porque logo que começa o ataque do Hamas, o Brasil tinha acabado de assumir, fazia uma semana, a presidência do Conselho de Segurança da ONU. E na presidência do Conselho de Segurança da ONU, de fato, o Brasil não podia tomar uma posição como se estivesse fora do Conselho, de condenação total a um ou outro lado. Seria muito complicado, ele perderia uma legitimidade de, não é arbitrar, mas a posição de destaque que ele estava ali no Conselho de Segurança. Mas há algo que eu acho que o Brasil ultrapassou esse limite logo de cara ao classificar o Hamas, a ação do Hamas como terrorista. O Brasil nunca classificou o Hamas como grupo terrorista, como a mídia tem feito, como Israel tem feito e tal. Mas, ao mesmo tempo, nunca nominou Israel, os ataques de Israel, com a mesma intensidade com que denomina a ação do Hamas. Era o caso de, se o Brasil estava procurando equilíbrio, fazer isso. O que o Brasil fez foi sair do equilíbrio ali. E sair do equilíbrio cedendo a uma pressão da mídia aqui interna, principalmente uma questão interna ao Brasil, da mídia, do eleitorado sionista, que é pequeno em número, mas é muito poderoso. A gente lembra que o Bolsonaro, na campanha de 2018, um dos lugares que ele foi falar para ser recebido, foi bem recebido, foi a Associação Hebraica do Rio de Janeiro. E ali era o sionismo, o polo de organização do sionismo estava ali. É um agente muito influente no mercado financeiro, na indústria de comunicação e tal. Então, esse recurso se deve muito a essas condições internas. E o Brasil, a partir daí, quis assumir uma posição, e continua com ela, de querer ser equidistante aos dois lados, a ponto do ministro Paulo Pimenta ter dito, quando o presidente da EBC, o Hélio Doyle, fez um post pró-palestinos, o Hélio Doyle falou, não, nós temos uma posição, eu não lembro se era equidistante, ou se era equilibrada, o que era, ou neutra, numa situação que não dá para ser neutro. E a partir de um certo momento, eu acho que mesmo estando na presidência do Conselho de Segurança, o Brasil tinha que ser mais firme. Mais firme quer dizer o seguinte, ir para cima de Israel, que era a potência agressora, a potência invasora e a potência colonialista. E contra os Estados Unidos. Porque esse papel que toda hora o presidente Lula fala, nós queremos ser mediadores, nós queremos... A troco de que ser mediador? Quem chamou para ser mediador? Para quê? O que você ganha com isso? Você tem que ter posição. Aquela frase que o Lula dizia, que o Chico Buarque falou em 2010, que ele iria votar na Dilma. O governo Lula estava acabando, em 2010 estava na campanha da Dilma. Aí o Chico Buarque, num ato que eu estava presente no Teatro Casagrande, que hoje é Teatro Oi, se não me engano, no Rio de Janeiro, falou o seguinte, eu vou votar no PT porque eu quero um governo que não fale grosso com a Bolívia e nem fale fino com os Estados Unidos. Pois agora, quando a Bolívia rompe com Israel, quem fala grosso com os de cima é a Bolívia. E o Brasil passa a falar fino. Então, há um recuo do Brasil, ou pelo menos se revela que a diplomacia brasileira não é lá essa Coca-Cola toda. A política externa pode ser ativa, todo mundo trabalha muito, mas não é altiva, no sentido de ser soberana. E isso precisa ser examinado com profundidade, porque não basta o Brasil querer ter uma postura de bom moço no terreno internacional, porque o Brasil não tem uma postura mais ativa, mais altiva, pelo fato de internamente ter inúmeros problemas no terreno das relações internacionais. Por exemplo,
não pode ser altiva uma potência, um país cujas forças armadas são subordinadas ao Comando Militar Sul dos Estados Unidos, ou seja, cujas forças armadas são compradoras de equipamento da potência dominante, são dirigidas, de fato, pela potência dominante, pelos Estados Unidos, faz exercícios dentro do seu território, como na Amazônia, com as forças do Império dos Estados Unidos. Então, não tem soberania externa nenhuma. A diplomacia ela tem que andar junto com um conjunto de políticas públicas do país. A principal delas é a defesa. Se você não tem defesa, e as Forças Armadas brasileiras, a gente sabe o que são isso que mostraram ser no período Bolsonaro, a Força Armada do Pazuello, do Mourão, do Heleno, dessa gente que tentou dar golpe. A gente é um país em vias de desindustrialização, e é um país que está privatizando seu pedaços do Estado, está perdendo soberania aqui dentro. Então, não dá para ser soberano externamente. A construção de uma política externa ativa e altiva não depende só da vontade do presidente da República. E o Lula recua. E o Lula pessoalmente, não entra em nenhuma bola dividida, seja aqui dentro, com a Faria Lima, seja com questões mais sérias, com os meios de comunicação, seja no plano externo. Então, eu acho que a postura do Brasil foi muito tímida, está sendo muito tímida. Quando o Brasil, eu escrevi semana passada um artigo que está no DCM, dizendo o seguinte: olha, nos anos 70, durante o golpe de Estado, o Brasil foi para cima de Israel. O Brasil votou na ONU uma resolução em 75 que classificava o sionismo como uma tendência racista excludente. Essa resolução caiu em 91, quando cai a União Soviética, muda a correlação de forças no mundo, os Estados Unidos operam para essa resolução ser revogada, mas em várias situações. Então, eu acho que a postura do Brasil foi ruim. Agora, o resultado, como você está colocando, é esse. O Brasil tem 34 brasileiros retidos em Gaza por pressão de Israel. Eu não sei por que a imprensa não fala o nome, não chama as coisas pelo nome. São 34 reféns que Israel faz do Brasil. São 34 sequestrados que estão lá. Sim. Podem morrer, podem ser assassinados por Israel. Então, esse é o drama da nossa diplomacia. Uma diplomacia que fica, não sabe a que veio. O Mauro Vieira vai na ONU, faz um discurso enfático, mas nunca diz assim, morreram 3.000 crianças. Quem matou? Um conflito muito complicado. Quem atacou? Não tem sujeito na oração. Então, não adianta o Lula falar, olha, essa guerra é como briga de casal, briga de ciúme, precisa sentar em torno de uma mesa para resolver. A mesa existe, a mesa chama-se Organização das Nações Unidas. Israel não só não quer sentar, como Israel vai para cima do secretário-geral da ONU, como a gente viu no começo da semana passada, querendo sua destituição, e não acata nenhuma resolução da ONU. Então, essa conversa, com todo respeito ao presidente Lula, de que é uma briga de casal, de que é preciso resolver em torno de uma mesa, no atual estágio da agressividade israelense, me desculpe, é um escárnio.